E aí, Sim. falando do tema aqui que a gente veio falar, que é sobre esses indicadores estratégicos, né? E aí eu não vim falar aqui em palavras difíceis ou coisa assim, mas muito de qualquer negócio tem que ver, eu falo assim, a gente não precisa nem um BI para olhar para uma empresa e ver coisas básicas que deva realmente ter ali. Então, você tem que ter na ponta do lápis, eu falo que um DRE, ele dá muita informação ali, um DRE gerencial, porque não adianta eu pedir para o contador o DRE dele, né? E o DRE do contador, infelizmente, não traz a realidade das empresas. Então, assim, a gente precisa saber quanto foi vendido, esse é um primeiro indicador. Olha só, não é nada absurdo. A gente precisa saber quanto foi pago de imposto, qual é a alíquota que aquele cliente, que você, como empresário, paga todo mês, né? Mas aí não é só olhar para ela no sentido de que, eu vendi 100 e eu paguei lá uma alíquota. Como é que eu sei a alíquota que eu pago? É perguntando para o seu contador. Porque se você pegar o que você emitiu de nota fiscal com o que você vendeu, nem sempre esse número bate, né? Porque esqueceu. E não vamos ser hipócritas, né, em dizer que todas as empresas no Brasil vendem e já emite a nota fiscal na hora. Então, para você ter um indicador estratégico mesmo no seu negócio, tem que começar pelo arroz com feijão, de saber quanto eu vendo, quanto é a minha alíquota efetiva, ou seja, quanto percentual eu pago sobre imposto sobre cada venda que eu faço. Essa informação você tem aonde? O contador. Depois você vai olhar o quê? Qual é o custo, né? Qual é o custo que eu vejo? O que eu vou entender como custo? É aquilo que eu só vou ter se eu produzir ou se eu vender o meu produto. Isso vai me dar o quê? Isso vai me dar a minha margem de contribuição, que é um indicador muito importante para eu ver o meu negócio. Eu ver o seguinte, caraca, olha só que louco, eu vendi um valor, eu vou até pegar aqui um Excel para brincar, que eu gosto de fazer a gestão, eu brinco que é a gestão de guardanapo, mas é o quê? É para que todo mundo, né, que está assistindo, seja quem assiste aqui ao vivo, que depois vai assistir através do gravado, deixa eu botar aqui para compartilhar, eu digo que a gestão de guardanapo ajuda todo mundo aqui. Só me diz aí depois se o meu Excel está aparecendo aí, tá? Então, está aparecendo o Excel? Sim, tá. Beleza. Então, ó, eu brinco bem assim. Quais são quais são os indicadores, né? Cara, se eu não fizer o arroz com feijão, não adianta ter nenhum indicador que só vai complicar a vida. Então, eu brinco aqui vou até botar aqui, ó, que é a gestão por guardanapo. É o arroz com feijãozinho, depois a gente bota um ovinho em cima. Então, aqui, ó, primeiro eu vou ter aqui, ó, o faturamento. E o que eu entendo por faturamento aqui? Para não ter, mas é a nota emitida. Não, vamos falar aqui ainda do quanto eu vendi aquele mês, né? Então, eu vendi nesse mês, vamos imaginar aqui que eu vendi 100 mil, né? Vamos fazer 100 mil aqui que eu vendi, mais um zero, eu vendi 100 mil. Beleza, se eu vendi 100 mil, e aí eu vou perguntar a questão do imposto. Eu vou perguntar lá para o meu contador, qual é a minha alíquota efetiva? Minha alíquota efetiva está em 12%. Então, eu vou chegar lá e, vou chegar e vou dizer que isso aqui é 12%. Então, quer dizer que faça chuva, faça sol, eu vou, de 100 mil que eu vender, eu vou gastar 12 mil. Isso, eu vou ter o que ainda? Eu vou ter os meus custos, né? E aí posso, mas tem a receita ali. Não, vamos brincar aqui. Eu tenho aqui meu faturamento, que nesse caso aqui seria minha receita bruta, né? Só para deixar aqui, receita bruta. Essa conta que você tem que olhar para todo o negócio e ver que, cara, eu estou tendo quanto de receita bruta? 100 mil, beleza. Já sei que 12 já não é meu, já é do governo. Mas eu lá, é um açougue, é uma padaria, seja o que for. Quanto que eu tenho que eu gasto de insumo, de mão de obra direta para fazer aquilo lá? O açougue é a carne que eu compro, mais as embalagens, mais o açougueiro que está lá, porque ele é uma mão de obra direta. Isso daqui hoje está me custando 80 mil. Está custando 80 mil. O que eu vou olhar aqui? Eu vou olhar quanto que isso representa daquele meu 100. Aí sim eu vou olhar aqui, 80 dividido por 100, vai ver que conta fácil. É 80%.
né? Então, o que quer dizer para você? Que a sua margem de contribuição, ou seja, quanto que cada produto que você vende contribui para o seu negócio, vai ser igual ao que você vendeu, menos o imposto, menos o custo direto. Sobrou 8. Aí você tem que pensar na despesa operacional. Essa despesa operacional, eu digo que é assim, ó, faça chuva, faça sol, você tem que pagar. Isso vai ser o quê? Isso vai ser o aluguel, isso vai ser a sua mão de obra de escritório, né? Aquela mão de obra lá que você tem lá a menina que trabalha no financeiro, você tem a pessoa do atendimento ali. Então, isso aqui vai ser a sua despesa operacional. Ah, o meu aluguel aqui. Aí você tem aqui a água, a luz, o telefone, tudo isso tem que ficar registrado. Por quê? Vamos imaginar que aí esse total aqui tem também se você trabalha na empresa, né? Então, se você trabalha na empresa, o Prolabore. Por quê? Se você trabalha, você tem que ter um Prolabore. Aí imagina que somando tudo isso aqui, está dando já 10 mil reais. Se tudo isso aqui está dando 10 mil reais, e no final vai ser o que a gente chama aqui, né? O resultado operacional, o que é isso? A sua empresa, todo mês, tem esse resultado da operação. Ah, mas eu tenho empréstimo, não vai estar aqui, vai estar abaixo. Então, se eu, no final, eu tenho uma margem de 8, mas eu tenho uma despesa de 10, quer dizer que eu vou ficar 2 mil negativo. Né? Então, esse ponto, você tem que analisar o seu negócio para ver se está fazendo sentido essas linhas aqui, ó. Essas linhas aqui é aquilo que você, num guardanapo, num papel, você consegue fazer. Esses dados aqui são essenciais para você olhar como está andando o seu negócio. E com isso, então você precisa olhar simplesmente custo, porque o imposto o contador já vai lhe dizer. Agora, o custo, cara, o que eu estou gastando? Ah, eu vou comprar um lápis. Vou comprar um lápis para revender. Cara, se você compra um lápis por 5 e revende o lápis por 7, já não faz sentido. Então, a tua estrutura aqui de custo, ela tem que ser muito menor, ou seja, isso aqui pode chegar, se isso aqui chegar a 60%, deu 60 mil, e aí você tem uma margem de 28, a sua despesa é de 10. Aí sim, aqui você pode ter um resultado, né? Então, assim, para comércio, esses números são muito próximos, né, de 15%, esse resultado aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Doutora Kelly, uma pergunta, por favor. Tá, ele comprou por 5, vender por 7 não faz sentido. Mas e aqueles produtos que você ganha no volume? Mas aí é aquela coisa, ganha quanto, né? Porque esse é um ponto que as pessoas se enganam, né? Tem gente que diz assim, eu vou vender, se eu vender, olha um exemplo que acontece muitas vezes, tá? A pessoa vai lá e diz assim, eu tenho aqui, eu vou dar um exemplo de um hortifruti, que uma vez aconteceu. O cara ia lá e ele vendia tomate, blá, 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 mas ele vendia muita banana para um cara lá no litoral. Aí ele disse assim, cara, olha só, esse cara aqui, ele compra, é um cliente tão bom que ele tem outros fornecedores lá perto dele, lá em Caraguá, mas ele compra de mim aqui de São José dos Campos. Aí ele dizia assim, não, eu compro, aí nós fomos fazer esse estudo para ele. Sabe o que acontecia? A banana ele comprava por R$1 e ele vendia a banana a 98 centavos. Ué. Já começou errado. Não, aí já não fechou, acabou. Mas aí ele veio com essa para mim também. Não, é porque eu vendo a banana para ser um chamariz, e aí o cara veio comprar outras coisas, né? Aí eu perguntei para ele, vamos olhar esse teu cliente, que é tão legal, né? Vamos ver o que ele compra de você. Ele só comprava banana. Então, essa teoria dele já caiu por terra, né? Então, assim, quando você tem muitos produtos, primeira precificação tem que ser o primeiro ponto a ser analisado. E a precificação é, no mínimo é assim, ó, se eu compro por 1, eu não posso extrapolar, porque assim, ó, aqui a mesma ideia, vamos imaginar que você compra por 50 mil, se for só revenda, né? Só revenda. Você compra 50 e vendeu por 100. Pô,
Ah, agora, você comprou por 70, porque por 80 a gente já viu que não dá resultado. Comprou por 70, sobrou. Então, aqui eu comprei um produto por 7 e vendi ele por 10. Ó, tá legal. Agora, a hora que eu começo a comprar, mas eu vou ganhar na quantidade. Não se engane. Não se engane, porque muitas vezes, o comércio, as empresas menores, elas não têm condição de gerenciar esse nível de detalhe para saber se está compensando eu ter um produto mais barato que vai compensar no volume. Porque aí você vai ter que considerar, então, beleza, você vai olhar no volume. O volume não é pouca coisa, tem que ser muito, porque você tem uma despesa fixa, né? E geralmente, se você é uma empresa que vende um volume grande, provavelmente você tem uma estrutura maior, você tem como é que é o nome? Um depósito, você tem tudo isso. Então, é importante se atentar nesse detalhe, que a pessoa assim, de repente ela já está com 20 mil fixo. Aí ela está com 20 mil fixo, aí ela vê assim, não, mas eu vou vender no volume. Mas não está nem pagando, porque se ela vende no volume, ela tem que, no mínimo, aumentar esse volume aqui para compensar essa despesa operacional que tem. Porque, às vezes, a pessoa só olha aqui, ela diz assim, eu compro, eu tô comprando, eu até tô pagando aqui um valor alto, né? Porque ele vai chegar assim, eu tô comprando aqui por 150, que a pessoa diz assim, eu tô comprando por 150, tô vendendo por 200, olha só, tô ganhando 50, né? E no final, se esquece, olha só como é louco, olha só, nem sempre o faturamento vai fazer você ter maior lucro. Então, por isso que eu falo, a despesa operacional é igual à unha. Se não cuidar, ela vai sempre te levar, né, para falência. Por quê? Olha só que louco. Se eu vendo 200 mil num faturamento, num custo a 75%, ou seja, eu vendo 200, eu vou ter custo de 150, ou seja, você já está rasgando o dinheiro aqui porque você está com custo muito elevado. Mas a pessoa faz a conta assim, eu comprei por 150, eu vendi por 200, ganhei 35, né? Só que ela esqueceu o imposto e ela esqueceu que ela tem uma despesa operacional que vai ter. Agora, imagina que a pessoa melhore um pouquinho aqui nos custos, às vezes tendo que tirar produtos que não dão lucro. Então, às vezes, ela, por tirar produtos que não dão lucro, ou aqueles produtos que ela, às vezes, tem muita concorrência e até desleal, que tem um cara que fabrica e ele é só um distribuidor, tem que olhar isso. Beleza, então, eu vou tirar esse produto, vou diminuir minha venda. Olha só que loucura. Só que se você vende 100, de novo, se você vende 100 mil, então você tirou aqueles produtos que não te davam resultado, porque você estava tendo um custo de 75% dele. Mas você vai lá e consegue só manter aqueles produtos que te dão resultado e você mantém a mesma estrutura, às vezes, operacional, ou às vezes você consegue até reduzir, o teu valor de resultado é maior. Então, de novo, a gente fala, né, não se apegue só ao faturamento, se apegue muito ao custo, lembre-se que tem impostos, né? E lembre-se que tem despesa operacional. Então, quando a gente fala de gestão por guardanapo, eu estou falando que você tem que olhar esse número aqui, essa margem vai te dar o custo e despesa operacional. Olha só, você vai ficar olhando 4 indicadores da sua empresa. Não precisa ficar olhando outros, porque é o seguinte, se você olhar isso aqui, o restante vai ser reflexo. E aí o reflexo é, meu resultado operacional está em 8. Por que está em 8? Vamos ver, de novo, vamos voltar ao arroz com feijão. É porque a minha despesa operacional está alta. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou olhar no meu time, vou olhar na minha estrutura, se eu posso melhorar. Meu resultado está ruim. Eu vou olhar o quê? Vou olhar no meu custo. Por quê? Porque a minha margem não está legal. Eu vou olhar no meu custo e vou dizer assim, cara, será que eu não posso melhorar o meu fornecedor? Eu não posso melhorar, ou até produzir o produto para ver se sai mais em conta? E aí você vai dizer assim, mas eu queria lucrar mais, eu queria aumentar isso aqui, porque se eu mantiver os 60, se eu mantiver essa mesma operação, eu ainda consigo vender 50 mil a mais. Aí você olha assim, cara, como é que eu vou vender 50 mil a mais com os mesmos custos, com a mesma despesa operacional? Porque o resto é variável. Você vai falar assim, eu vou vender como? Então eu vou vender. Como é que eu vou vender? Tem que aumentar a venda.
Como é que eu tenho que melhorar a venda? Eu tenho que melhorar no marketing, tenho que melhorar. Então, porque aqui vai se manter, agora que eu vou manter os mesmos 60, né? Não vamos ser idiotas. O importante quando eu tenho a minha despesa operacional bem controlada, ela quer dizer o quê? Que tudo aquilo que aumentar aqui em cima no meu faturamento, proporcionalmente ele vai aumentar e vai aumentar em valor, aí sim, em dinheiro. E não se eu ficar. Às vezes eu não preciso ter um monte de indicador para controlar, eu tenho que simplesmente olhar para esses 4 linhas da minha empresa: faturamento, os impostos, os custos e a despesa operacional. O resto vai ser consequência. E se a consequência for ruim, você vai olhar de novo para esses 4 indicadores para que você possa, então, ver onde precisa mudar. Isso é para qualquer negócio. Pode ser uma pequena empresa, pode ser uma multinacional, pode ser o que for. Se for uma empresa de serviço, esses números aqui vão estar muito mais próximos de 30% a 40%. Se for uma empresa de comércio, vai estar próximo aqui desses 15%. Então, só para ter uma ideia, né, de como que você realmente pode analisar o seu negócio, se você é de financeiro, como é que você pode analisar de cara. Isso aqui você faz lá na frente da pessoa, você já consegue dar aqui até um diagnóstico para a pessoa saber onde que ela tem que melhorar. E aí, claro, depois em controlando esse dado, tendo, né, a confiabilidade do dado, lançando o financeiro nas categorias corretas. Por quê? Porque às vezes você vai lá, eu dou sempre esse exemplo, você vai lá e bota aqui, imagina que é uma padaria, aí você bota o trigo como despesa operacional, mas ele é um custo. Então, você classificou ele de forma errada e a resposta aqui, né, o dado não vai ser confiável. Né? Então, seja você do financeiro, seja uma pessoa que está começando, até mesmo BPO, tem que tomar o cuidado de onde classificar, porque isso vai dar a clareza ou não daquilo que você está fazendo. Tá certo? Então, essa pegada que eu queria mostrar hoje aqui para vocês. E não é nada difícil, né? Não é nada difícil, parece o óbvio, mas esse óbvio não está acontecendo, né, nas empresas no dia de hoje. Então, é muito importante isso, e era isso que eu queria compartilhar aqui para você, né? A gente fazer cada dia melhor o óbvio, fazendo o óbvio bem feito. Eu dou um exemplo sempre, até mesmo a gente tem, né? A gente tem tantas leis no mundo, mas eu digo que se a gente tivesse uma única lei, né? Que é você fazer para os outros o que você gostaria que fosse feito para você, e também não fazer para os outros o que você não gostaria que feito para você, não precisava mais nenhuma regra no mundo, né? Então, quando eu falo de finanças aqui, eu também falo isso, né? Se a gente fizer olhar finanças com esse mínimo necessário, olhar esses 4 indicadores, você tem noção para ir para lá, ir para cá, tomar a decisão. Mas onde eu vejo os grandes problemas? Esse básico aí, de não saber o que é custo do que é despesa, né? E aí você tomar a decisão errada, e às vezes você ouvir estratégia de outros e aplicar na sua empresa sem você olhar para o seu negócio. Eu consigo chegar para uma empresa, né, dizer lá na Amazon, que vende lá um copo, né? A Amazon vende lá mais de 500 mil copos, né? Ela pode vender esse copo, talvez, por 30. Mas eu estou produzindo esse copo, o meu fornecedor não é o mesmo lá que é da Amazon, ele não é a mesma estrutura. Eu vou ter que olhar para os meus números e dizer que esse copo eu não vou vender por 30, eu vou vender por 50. Agora, qual é o outro ponto? Como você vai dizer para a pessoa que vai comprar de você que esse copo vale 50? Porque aí a gente não está mais falando de preço, a gente já está falando de valor. Mas aí isso é uma história para o marketing, é história, né, para o pessoal contar. Eu queria falar mais aqui nesse dado básico que pequenas, médias, empreendedores, e até mesmo quando você está começando um negócio, precisa olhar para que você decida se vale a pena, inclusive, seguir naquele negócio ou, às vezes, nem seguir. Então, você que está aqui assistindo, seja gravado, saiba que toda quarta-feira, às 14 horas, a gente está aqui ao vivo falando de finanças para ajudar cada empresária que começou esse sonho de poder realmente ter mais lucro e ter mais resultado. Então, a gente começa do beabá de finanças, né? Desde coisas básicas até indicadores que são importantes para o dia a dia do seu negócio, tá certo? Então, toda quarta, às 2 horas, e a quinta-feira, a gravação da semana anterior,
aparece, então, às 20 horas no YouTube, para que você possa acessar. Então, já marca aqui, já bota um sininho, para que sempre que a gente subir um vídeo novo aqui, você saber que tem vídeo novo aqui no canal, tá certo? Um abração e até a próxima.